Se eu quero ler a palavra de Deus lá em Mateus capítulo 6. Esse texto será um texto básico para as nossas reflexões neste mês de junho. E hoje eu quero ler dos versos 25 a 34 do capítulo de número 6. Um texto que faz parte do sermão conhecido como Sermão do Monte. Um momento onde Jesus fala daquilo que era mais importante para o seu reino. E a palavra do Senhor diz: por isso digo a vocês, não se preocupem com a comida e com a bebida que vocês precisam para viver, nem com a roupa que precisam para vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Vejam os passarinhos que voam pelo céu. Eles não semeiam, não colhem, não guardam comida em depósitos. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? E nenhum de vocês pode encompridar a vida, por mais que se preocupe com isso. E por que vocês se preocupam com as roupas? Vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham, não fazem roupas para si mesmas. Mas eu afirmo que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como essas flores que Deus veste a erva do campo, que hoje dá a sua flor e amanhã desaparece, queimada no forno. Então é claro que Ele vestirá você também. Por que você tem tão pequena fé? Portanto, não fiquem preocupados. Onde é que eu vou arranjar comida? Ou onde é que eu vou arranjar bebida? Ou onde vou arranjar roupas? Pois os pagãos é que se preocupam com essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus, e Ele lhe dará todas as outras coisas. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Que o Espírito Santo fale ao teu coração através desta palavra, em nome de Jesus. Alguns anos atrás, meu cunhado, retornando de um período que ele ficou nos Estados Unidos, ele volta para o Brasil, e ele me conta uma história. Na época ele trabalhava com dedetização de barcos, de iates, na Flórida. E ele me contou, ele disse que ele entrava em barcos bonitos, às vezes mais luxuosos que muitas casas. E teve uma situação que foi para ele muito intrigante, que ele entrou em um barco novinho, zero, chique, com várias suítes, e ele fez todo o trabalho naquele barco. E aquele barco
estava ancorado ao lado de outros barcos. E ali tinha um vizinho que ia para aquele local 2, no máximo 3 vezes por ano. E ele tinha um barco mais simples, um iate mais inferior. E quando ele viu que o seu vizinho comprou um barco novo, ele não hesitou. Na próxima vez que o meu cunhado foi dedetizar esse barco do vizinho, que antes era velho, ele chegou lá e tinha um barco novo, melhor agora do vizinho que já havia atualizado o seu barco. Por que ele fez isso? Porque é comum do coração do homem comparar-se com aqueles que estão à sua volta e não desejar estar abaixo, ser inferior. Ele colocou um barco lá, mesmo que ele usasse pouco, apenas para que ao lado do barco novo do vizinho, ele tivesse também o seu, novinho. É comum na realidade que hoje vivemos, nessa busca frenética por consumir, por ter mais que os outros, sempre nesse campo da comparação. Não é à toa que John Stott escreve no seu livro Discípulo Radical, que uma das coisas mais difíceis para a existência humana é a pressão do materialismo. Como nós somos pressionados a ter, a comprar, a mostrar. Até eu tenho ouvido que as mulheres que fizeram luzes antes da pandemia, para ficar em casa, não valeu de nada. Foi dinheiro jogado fora. Quem fez clareamento nos dentes, agora colocou máscara e ninguém está vendo. Porque o materialismo, ele vive nesse campo de quem está notando, de quem está percebendo. E nem sempre a busca do consumo vive expectativas de coisas essenciais. Mostra, na verdade, um desejo humano, uma vaidade nossa, apenas de acumular. E se você perceber no capítulo 6, já desde o versículo 19, fala: olha, cuidado, não coloquem o seu coração no dinheiro, não coloquem o coração de vocês nas coisas desse mundo. Cuidado, você não pode servir a 2 senhores. E começa a partir do verso 25, dizendo: portanto, é a conclusão do sermão que Jesus está pregando para os seus discípulos. E Jesus diz algo muito importante: não se preocupem, não se preocupem, não andem ansiosos, não andem com o coração em coisas que não são importantes, essenciais. Por isso que hoje o convite é para simplificar a vida. Simplificar. Eu não sei se você, no início dessa pandemia, refez as contas da sua empresa e percebeu que você precisaria simplificar, enxugar algumas coisas, tirar aquilo que não é essencial para a tua casa, sentar mesmo com teu marido, com a tua esposa, com os teus filhos, com o seu sócio, com as pessoas que estão ao seu lado e dizer: olha, a gente vai ter que refazer as contas. E ontem, como tivemos um encontro de homens pelo Zoom,
nós ouvimos no testemunho do Silvano, no testemunho de outros homens, dizendo: eu precisei simplificar um pouco. E olha só, muitas coisas não estão me fazendo falta. Não estão fazendo falta. E eu queria mostrar aqui para você algo que talvez pareça humano, porque é até uma pirâmide que fala das nossas necessidades. Ela foi desenvolvida pelo psicólogo comportamental Abraham Maslow, e ele demonstra nessa pirâmide que você está vendo aí as necessidades humanas, de uma forma que existe uma hierarquia entre as nossas menores e maiores necessidades. E nessa base aí, o psicólogo coloca nessa pirâmide a nossa vontade do que é mais vital para nós. Ele coloca necessidades fisiológicas como dormir, comer, ter segurança, coisas essenciais para a vida. Em seguida, ele coloca realizações que são um pouco menos essenciais, como aceitação social, conquistas, desejos humanos. E ele também coloca no topo as poucas necessidades que nós não teríamos tanta urgência, mas que também ajudam na busca da felicidade plena. E lá no topo ele coloca as nossas realizações. Pode ser algo profissional, pode ser um sonho que a gente tem desde criança. Mas sabe o que nós fizemos com essa pirâmide das necessidades? Nós a invertemos. A verdade é que mudamos as necessidades que deveriam ser para nós básicas, para a vida. Isso tem trazido sofrimento. Pessoas vivem angustiadas, elas sofrem porque elas olham para tudo isso, para toda essa pirâmide, para toda essa busca, dizendo: olha, eu preciso de tudo isso para ser feliz, e eu vou correr atrás, eu vou fazer o meu melhor. Eu não estou dizendo que você não deve trabalhar, não deve se esforçar, mas eu queria que você de fato olhasse para aquilo que sobra na tua vida, aquilo que não é essencial para você. Por isso que no sermão que Jesus está pregando para os discípulos, ele, ao tratar dos desejos humanos, das preocupações, ele estabelece um padrão. E nesse padrão, Jesus, ele usa uma escala parecida com a essa que eu acabei de mostrar aqui para você, do psicólogo comportamental. Jesus começa no texto que nós lemos, expondo o nível mais essencial. Por isso ele diz: quanto ao comer e ao beber. Ele fala do próprio corpo. Quanto ao vestir, nada é mais importante do que a comida para o nosso organismo. Nada é mais importante do que aquilo que a gente veste. Mas Jesus não está falando do tipo da comida,
do tipo da roupa, da vestimenta, mas ele está dizendo que nós precisamos disso, mas que isso não deveria ser para nós uma preocupação, uma ansiedade, uma corrida para ver quem tem mais, quem tem menos, quem consegue comprar melhor. Pelo contrário, Jesus continua estabelecendo dentro desse padrão da palavra. Ele fala de criaturas que Ele mesmo fez. E Ele fala: observem as aves, observe os lírios. Jesus coloca uma comparação entre aquilo que é mais importante dentro da criação. E sabe o que ele estabelece aqui? Se ele tem cuidado das aves, dos lírios, quanto mais de mim e de você. Mas eu queria que você tomasse cuidado. Cuidado com as comparações. Cuidado com os gráficos, com as medidas que você tem estabelecido para a tua vida. Quando você olha para a roupa do outro, para o carro do outro, para a aparente felicidade do outro, e você começa a correr sem perceber que você está atrás de coisas que não são essenciais. Por isso, simplifique. Simplifique. Não é à toa que Philip Yancey diz que Deus geralmente conta com pessoas simples, que tudo o que sabem fazer é confiar nele. Deus normalmente conta com pessoas que sabem o que é ser simples, o que é buscar coisas puras, singelas, porque esses sabem descansar, esses sabem confiar que Deus está cuidando de mim hoje, que Ele já cuidou lá atrás e que Ele continuará cuidando sempre. Amanhã, não fique preocupado. Deus sabe do que eu e você precisamos. Pensa comigo, se Deus nos deu a vida, será que Ele é incapaz? Será que Ele não tem condições de te dar aquilo que você precisa? Ele te deu a vida, Ele te criou, Ele se entregou por você. Ele não é capaz de fazer muito mais. Ele não é capaz de olhar para você com esse amor, com esse cuidado diário. Mas eu queria que você percebesse que muitas vezes nós estamos, como o texto aqui nos diz, como os pagãos. Eu queria usar uma expressão aqui: cuidado com o paganismo moderno. O que é o paganismo moderno? É a incredulidade. Eu não acredito que Deus faz tudo. Eu não acredito que Deus continua no governo da minha casa, da minha vida, das minhas necessidades. É o paganismo moderno. Então, o texto chega a dizer assim: são os pagãos que se preocupam com essas coisas. Por que você está preocupado? Por que você está ansioso? Por que você está desesperado? Hebreus 3:12 diz: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha o coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo.
Cuidado, porque quando você não vive o essencial, você é tentado a assumir o controle da sua própria vida. E correr, porque tanta gente hoje está ansiosa, porque tanta gente está preocupado, vai abrir, vai fechar de novo, como vai ser o cenário, o que eu vou fazer da minha vida. Eu sei que você vai ter que talvez mudar, enxugar, fechar as torneiras que estavam abertas e você nem estava percebendo na tua casa. Mas eu queria que você percebesse que esse texto fala que o padrão de Jesus dentro das nossas necessidades está no verso 33, que diz: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Se você pudesse hoje colocar a tua pirâmide das necessidades em ordem, você deveria colocar Deus em primeiro lugar, não as coisas, não as buscas deste mundo. Você deveria dizer: Deus, o teu reino é mais importante, a tua justiça é mais importante. E eu queria terminar essa palavra com uma expressão intencional que Jesus usa por mais de 3 vezes. 3 vezes de uma maneira idêntica. 3 vezes de uma maneira idêntica. Ele diz a expressão: não se preocupe. No verso 25, ele conclui dizendo: portanto, não se preocupem. Se você olhar no verso 31 do capítulo 6, ele repete: portanto, não se preocupem. E o verso 34, ele termina dizendo: portanto, é uma conclusão. Eu quero dizer para você, existe dentro das nossas necessidades uma conclusão nos dizendo: simplifique a vida. Pare de colocar necessidades que geram apenas angústia, ansiedade no teu coração. E há uma intenção, há dentro da estrutura dos textos bíblicos até uma sincronia no texto. Quando Jesus fala: não se preocupem, não se preocupem, não se preocupem. Não é diferente de quando ele diz para mim e para você: não andeis ansiosos com coisa alguma, não temas. Por que você tem perdido o teu sono, a tua alegria, a tua paz? Talvez você tenha vivido fora daquilo que seria essencial. Por isso, simplificar é deixar Deus ser a sua maior necessidade de busca. E sabe, quando eu e você fazemos essa mudança no foco, na essência das nossas maiores buscas, a ansiedade vai embora. Você conhece alguém ansioso? Eu conheço. Eu vou olhar para ele aqui, ó. Quanta ansiedade muitas vezes está em mim e em você. E hoje Deus diz: simplifique, tire as preocupações, coloque-as de lado, de fora. E eu quero terminar com uma frase de Max Lucado que diz: pare de fazer a lista do que quer e comece a confiar que Deus lhe dará o que você precisa. Pare de fazer a lista do que você quer e comece a confiar que Deus lhe dará
o que você precisa. Eu quero viver a experiência do essencial. Eu quero não ter algo porque o outro tem, porque alguém comprou, porque alguém consumiu mais do que eu. Eu quero colocar essa pirâmide na minha vida, aonde Deus é a busca principal do meu coração, aonde as minhas preocupações estão em estar nele, em orar, em andar perto dele, em ouvir a sua voz, a sua palavra, porque eu sei que dessa maneira Ele vai assumir o controle, Ele vai cuidar de mim, Ele vai cuidar de você, Ele vai cuidar da tua casa. É nesse momento que a ansiedade vai toda embora e Ele começa a assumir, e você não andará ansioso com o dia de amanhã, porque basta as preocupações de hoje. Basta aquilo que você está enfrentando hoje. Então por que você está ansioso com aquilo que vai comer, vestir? Por que você está ansioso? Aonde você vai? O que vai ter lá amanhã? Isso não é preocupação para mim. Não deve ser. Deus me ajuda, me ajuda. Me ajude a viver o essencial, porque o Senhor dará mais do que eu preciso. Ore comigo nesse momento. Ore comigo. Peça que Deus faça isso na tua vida, na tua casa. Que esse mês seja um mês para que essa avaliação ajude você a viver mais feliz, porque se você olhar no capítulo 5 de Mateus, ele começa dizendo: feliz, feliz, bem-aventurado, bem-aventurado é aquele que tem fome, sede de justiça, os que choram, bem-aventurado, bem-aventurado, e ele conclui dizendo: portanto, não se preocupe. Se você viver de acordo com o meu reino, se você viver buscando a mim, eu te darei aquilo que você precisa. Pai, eu peço que a tua palavra encontre lugar no nosso coração. Nós queremos te buscar. Talvez não tenha sido para cada um de nós a maior necessidade. Nós não temos percebido nessa corrida por tantas coisas, nessa busca frenética. Nós achamos que precisamos de tanto, mas queremos dizer, como os discípulos, precisamos só do Senhor. O Senhor nos basta. Aonde iremos? Só o Senhor tem palavras de vida. Só o Senhor pode ajudar, alimentar a minha alma, o meu coração. Só o Senhor. E Ele te dará todas as outras coisas. Deus, eu oro agora pelas necessidades dos meus irmãos. Caso tenha alguém passando por necessidade básica mesmo, vestir, comer, alcança agora com a tua provisão, com o teu cuidado, com a tua mão. Faz, Senhor, através dessa confiança colocada em Ti, mais do que essa família tem provado. Eu peço que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém e amém.